Bem-vindos e bem-vindas à 21ª Bienal Internacional de Arte Cerveira. Este ano, pela primeira vez, com o Polo em Viana do Castelo, que é um prazer imenso para mim como curadora e para todos os vianenses. É tão bom que a Bienal se estenda a esta cidade que também acolhe tão bem a arte, não é? Esta exposição é muito específica, é sobre livros de artista, neste caso chama-se Livro de Artista Diversidade de Espaços, que foi o tema que lancei aos artistas. Os artistas tentaram dar resposta à temática da Bienal. A Bienal tinha uma temática e os artistas deram resposta a essa, portanto não era uma temática livre e, aliás, no próprio catálogo todos os artistas fizeram um pequeno texto a fazer essa tal ligação com a temática deste ano da Bienal. No entanto, alguns artistas, neste caso, fizeram livros específicos para esta exposição, um ou outro, 2 ou 3, é que adaptaram o que tinham, até porque nós estávamos numa altura com muito isolados em casa, sem materiais, como alguns até mencionaram, e estavam um bocado limitados nas suas técnicas e nos seus materiais e, portanto, tiveram alguns constrangimentos em termos artísticos e de concepção das obras. Aqui eu tentei convidar artistas de áreas distintas, desde a pintura, o desenho, a fotografia, a escultura, a joalharia contemporânea, o vídeo, que também é muito interessante. Aquele artista fez um vídeo sobre a obra, como se transforma ao longo da sua construção, depois falarei um pouco, e agora se calhar passávamos a dar assim uma voltinha muito rápida pelas obras. Aqui temos um livro muito interessante da Elizabeth Leite. Este livro está muito relacionado com a vida dela, com a sua vida pessoal. Tem aqui imagens da mãe, até temos aqui um bordado da mãe. Enfim, é um livro muito afetivo, de muitas emoções e muito introspectivo. É dos livros que eu referi que já estavam feitos, não foram depositados para esta exposição. Este que está aqui, da Isabel Lima, foi um livro que foi feito para esta exposição e foi a artista até que disse que estava com alguns constrangimentos de materiais, porque não podíamos sair de casa para comprar as coisas, não é? E então mas fez um livro fantástico, eu até tive aqui a abrir. Eu até vou só referir o seguinte: alguns livros podem ser manipulados e para isso eu coloquei umas luvas ao lado das obras que podem mexer, manipular e ver. E há outras obras que estão dentro das vitrines e outras que são delicadas, não coloquei as luvas e assim eu depois vou falar nisso mais na parte final. Aqui temos uma novidade interessante, que é um artista, Oliveira Marco, que fez uma gravação de desenhos com carvão e que nós sabemos que um desenho de carvão, aliás são vários desenhos, o desenho a carvão é uma subposição do material, do carvão, por vezes subtrai-se, por vezes aumenta-se, e ele, ao filmar as fases todas no processo de um desenho, passou para vídeo. E eu achei este livro de artista muito interessante, dinâmico, diferente e com um suporte que eu ainda não tinha visto e adoro. Aliás, adoro todas as obras que estão aqui. Aqui, portanto, este é Oliveira Marco. Aqui é um Rui Carvalho, é um artista de Viana. De Viana estamos poucos, de facto, e foi muito interessante porque este livro tem um percurso muito interessante. Eu fiz o desafio ao Rui e depois estávamos na pandemia, não é? Estávamos em casa e então eu até lhe disse: olha, somos de Viana, não vai haver nada, não vai haver as festas da nossa terra. E ele, como é um artista gráfico e também fotógrafo, e ele fez um trabalho lindíssimo no seu livro de artista sobre mais a fé e a parte da Senhora da Agonia, os pescadores, todo aquele encanto e aquela tristeza por vezes e a emoção que acontece neste dia da procissão ao mar. Curiosamente, este livro voou mais longe, porque ele era só isto, que era o livro de artista que ele mostrou, e todas as imagens do livro de artista estão neste livro publicado e estão num espaço da cidade com imagens de cerca de 4 metros por 3, ou não sei definir o tamanho. Portanto, é um livro que começou por ser um livro de artista com um desafio da minha parte e sugeri até trabalhar Viana. Ele tinha imagens fantásticas, porque é um fotógrafo fantástico, e as coisas foram crescendo e surgiu esta bela edição que está publicada e que estão aqui umas luvas para as pessoas poderem manipular e pronto, e depois em Viana vão encontrar este mesmo livro em grandes dimensões. Aqui temos 2 artistas
que residem em Cerveira, apesar de não serem de Cerveira, que é o Cabral Pinto e a Fernanda Araújo. A Fernanda Araújo tem aqui um conjunto de trabalhos que eu acho muito interessantes. Ela está a explorar a questão da paisagem, as emoções que a paisagem nos dá, e não só, e nós também, quando estamos a ver a paisagem, criamos as nossas próprias emoções e passamos para o papel. É um trabalho muito interessante de estudo do que ela está a fazer. Aqui é um registro do Cabral Pinto, que é um registro que eu tenho acompanhado mais ou menos as obras dos artistas que estão aqui. Alguns fizeram coisas muito distintas, outros continuaram na mesma linha, e eu, quando olhei para o livro de artista do Cabral Pinto, não precisei de saber o nome, que vi logo que era dele, porque tem a ver com a linguagem que ele está a utilizar neste momento no seu trabalho artístico. Portanto, há aqui uma grande sequência ou continuidade, ou o que queiramos falar. Aqui é um trabalho muito interessante. Este trabalho aqui é interessante. Aqui a proposta foi feita a uma fotógrafa, a Laurent, que é uma pessoa que trabalha fotografia de uma forma magnífica, que eu já a conheço e adoro o trabalho dela, e portanto os artistas estão aqui, eu conheço mais ou menos o que eles fazem, mais ou menos até bem, alguns, e ela apresentou-me aqui no desafio de um suporte diferente, e ainda mais convidou duas pessoas, que foi a Helena Mendes Pereira para o texto, e a Márcia Roberti, que foi a artista que concebeu toda a parte de escultura e a própria caixa. Enfim, as partes estão aqui de suporte, como por exemplo estas janelas que ela recuperou de umas janelas abandonadas. As fotografias são da Laura e toda a parte de concepção, de suporte, é da artista. Aqui, estes painéis que nós encontramos aqui são muito interessantes, nós podemos andar com eles pela exposição, podemos levar lá para fora, para a esplanada. De um lado tem um texto lindíssimo, cada imagem tem um texto da Helena, e deste lado tem sempre uma magnífica fotografia da Laurent. Portanto, é um trabalho muito interessante, manipulável, portanto, ele tem as luvas que vão ser colocadas ali, antes de inaugurarmos. É um trabalho extenso, bastante grande, mas muito, muito curioso, e este trabalho é uma viagem que ela faz a partir da fotografia, aliás, chama-se A Viagem. Enfim, pronto, poderemos depois falar um pouco mais no dia da inauguração. Aqui temos o José Rosinhas, que também tenho acompanhado o trabalho, o percurso dele artístico. É muito curioso este trabalho dele, é um trabalho em que ele usa um material muito, muito vulgar, do cotidiano, neste caso são radiografias, e ele utiliza esses elementos e constrói o seu livro de artista. Ele ultimamente gosta de utilizar imagens do cotidiano. Neste caso ele diz que as pessoas olham para isto e podem-lhes sugerir o que entenderem. Podemos sugerir árvores, pode sugerir paisagens, e eu diria que até se calhar, isto sou eu a falar, poderá surgir paisagens interiores, as emoções podem estar se calhar naquelas radiografias. Portanto, aqui há um mundo, e como ele diz no seu texto, as pessoas ao verem este trabalho, de facto cada um vê o que entender, porque isto é um trabalho muito conceptual, não é? Alguns são mais diretivos, a gente olha e percebe, e há outros que cada um pensa o que entende sobre o trabalho. Aqui é o trabalho de Fernanda Boas, é um trabalho que foi feito também no tempo de que estávamos confinados, daí este trabalho chamar-se Livros Confinados. Estão ali uma quantidade de livros feitos com aquela cozedura portuguesa, que estão restritos à artista, portanto eles não podem ser lidos nem observados. E depois temos a máscara, que tanto nós agora estamos habituados a ver, só que neste caso a máscara está nos olhos e não no nariz e na boca, e tem ali uns pequenos textos para as pessoas depois consultarem. Ali as orelhas também têm um significado, estar atento a tudo que se passa e não andarmos de olhos tapados nesta nossa vida, não é? Agora, vamos passar aqui para o Nuno. O Nuno é um artista fantástico, é um escultor também, mas eu tenho acompanhado tudo que ele faz nas redes sociais, e não só, tenho visto o trabalho dele, e ele tem trabalhado muito a tinta da China, com a Paro. E ele, em termos de figura humana, rosto, enfim, e também trabalha a escultura. Apresentamos aqui um trabalho a solo, que representa o seu livro, e que eu acho muito interessante, e que, como refere aqui no texto, ele representa a humanidade, que é o que ele pretendia representar, assim como todo o gestual e a parte técnica é muito, muito interessante. Aqui temos o João Mota.
um jovem artista que nas últimas curadorias eu tenho convidado, porque eu gosto muito de enquadrar gente que já anda há muito tempo a trabalhar no mundo artístico, mas também gosto de procurar jovens que façam coisas interessantes e que sejam, que tenham obras já que eu aprecio, que eu pessoalmente aprecio. O João surpreendeu-me, porque eu conheço imenso o trabalho dele, porque já expus com ele, aliás, já o convidei, neste caso, e fiquei surpresa com este registro. Ele utilizou a figura humana, que é interessante, apesar de que ele já utilizava, mas não neste enquadramento, a figura humana em posições de descanso, descontraídas, quer dizer, não muito usuais. Ele normalmente fazia sempre registro de pessoas pela rua, andando, fazendo qualquer coisa, e aqui estão todas, quer dizer, em relaxe, calmas. Criar aqui um diálogo, por exemplo, neste caso, estes olhos semi-abertos, criar aqui um diálogo entre o observador e a obra. E é uma linguagem que ele pretende. Ele no seu pequeno texto que fez, ele centrou-se mesmo nessa questão do diálogo entre quem observa e a obra. E está muito interessante o trabalho dele. Aqui temos o Cipriano Occhignami, que é um artista daqui, quer dizer, mora aqui em Viena, a gente diz que é um artista de Viena, mas na verdade ele não é de Viena, mas já está cá há muitos anos e, como vocês estão a ver, este trabalho tem aqui imensas simbologias, imensas referências à nossa terra e à terra de onde ele veio. Temos aqui as máscaras africanas. Ele veio de Guiné-Bissau e, por isso, tenta utilizar as duas vidas, as duas vivências. É um artista que assume o seu livro como os livros iniciais, não é? Que eram de experimentação. Os artistas faziam livros com apontamentos para depois fazer uma obra maior, muitas vezes. Este é um livro de experimentação que ele experimentou aqui várias técnicas, desde colagem, desenho, pintura, mas, como acontece na maioria dos artistas hoje em dia, gostam de terminar as obras como uma obra de arte. E isso é a grande diferença dos primeiros livros de artista, sei lá, do tempo de Miguel Ângelo, do tempo de Delacroix, em que os livros de artista eram apontamentos, eram cadernos de artista, até para fazer outras obras, apontamentos, esquiços de perspectivas. E este artista utilizou isto, como estamos sobre isso, para esse tipo de experimentação, mas tenta que o seu trabalho seja uma obra acabada, não é um pequeno esquiço e depois passa para outra página. Isto é uma obra completa, preenchida, com equilíbrio, e apenas tem, de facto, experimentação de várias técnicas. Temos aqui uma obra lindíssima de André Gigante, uma obra que se podem ver, que esta obra é interessante ver de todas as perspectivas, porque ela tem uma construção muito, muito interessante, sendo ele um arquiteto, mas ele trabalha muitas áreas artísticas, até a música, as artes gráficas, a pintura, o desenho, mas neste caso ele trouxe-nos uma obra que é o reflexo da sua área específica em que estudou, não é? Que é a arquitetura. Ele fez aqui um livro muito complexo, em que eles são todos recortados, porque ele tem aquele contexto que o livro também é um espaço interior, que não tem que ser escrito, mas é um espaço que tem espaço, neste caso, porque ele recortou página a página, e se conseguirmos até ver de lado, vê-se os espaços vazios de entre aquelas camadas que ele recorta. Isto é um trabalho muito minucioso de concepção e de montagem, porque o próprio artista até veio cá para colocar o seu livro com umas luvas, precisamente, porque isto é muito delicado, porque são pequenos pedaços de papel, não é? Cortados, penso que com um X-Ato, isso eu não lhe perguntei, mas penso que sim. E isto é de um trabalho, foi um trabalho, quase uma maquete, porque eu vi no seu telemóvel todas as fases deste trabalho. Este trabalho parece uma coisa que chegou aqui e se cortou, mas ele fez como um arquiteto, ele planificou quase como se fosse cada página um alçado, porque elas são diferentes, elas vão correndo em perspectiva, e realmente é uma noção interessante do espaço que existe dentro dos livros, mesmo não sendo escritos ou pintados. É uma linguagem muito interessante que peço para verem com bastante cuidado. Aqui temos a artista Paula Castro, que é uma joalheira, que também é interessante, também é uma joalheira que eu tenho convidado. Eu esqueci-me de dizer que alguns artistas estão aqui. Foi a primeira vez que fizeram um livro de artista e então estavam com alguns receios, nomeadamente a joalheira, que de facto não tem por hábito fazer livros de artista. Para ela foi um desafio, ela ficou super encantada, e ela trabalha muito com elementos orgânicos,
pauzinhos, tecidos, linhos, enfim, e muitas vezes passa à prata, outras vezes usa mesmo esses ambientes orgânicos nas suas peças. Quando eu lhe pedi para fazer um livro, eu disse, olha Paula, tu podes colocar no teu livro, se calhar até as matérias com que trabalhas, ou até mesmo alfinetes, aliás aqui, este livro foi difícil de expor, porque ele não pode ser manuseado e tem páginas muito interessantes. Deste lado até se vê um alfinete dela. No entanto, ela também completou com frases. Portanto, além de todos os objetos colados, por exemplo, será amor, será raiva. Eu abri nesta página porque achei muito interessante aquele vidro ali que ela colou, não é? E depois estes papéis delicados, estes panos delicados, porque são questões que ela trabalha. Eu penso que é muito interessante uma outra perspectiva do livro de artista, que é da joalharia, que foi a proposta dela, eu estou muito feliz. Aqui temos outro jovem, é o jovem que é colega das Belas Artes, porque eles ainda não concluíram um curso, não é? E, portanto, este jovem, o Afonso Rocha, é também um jovem artista que vai ter, ambos vão ter um futuro, penso eu, brilhante, porque são maravilhosos em tudo o que fazem. Neste caso, o Afonso surpreendeu-me imenso, porque eu não conhecia esta linguagem dele, este livro de artista surpreendeu-me verdadeiramente pela história, pela temática, pela representação, até porque tem fotografia, que eu não sabia que ele usava também essa linguagem. Está um trabalho muito interessante, eu o expus assim, porque ele é muito frágil, não podia ser manipulado, mas pus de forma a que as pessoas, dando a volta a esta vitrine, conseguem ver a sequência da história. E é um trabalho muito interessante, que não vou estar a ler, porque não faria sentido. Aqui temos o Agostinho Santos, que apresenta-nos um livro dentro da temática que ele tem trabalhado recentemente, neste caso é Entre os Deuses e os Diabos. Ele tem feito uns trabalhos muito interessantes agora por causa do coronavírus. Aliás, nós temos aqui alguns artistas que, de certa forma, se influenciaram quando estavam em pandemia com algo que os preocupava, não é? Porque os livros, alguns são muito técnicos, aliás, todos eles têm técnica, mas alguns são muito conceituais, como se calhar eu referi lá atrás. Este livro é interessante o formato, obviamente, mas a sua representação vai de acordo com o que ele achou que o preocupava. É um livro conceitual, de certa forma. Uma preocupação com a humanidade em geral, não é? Aqui temos o Alexandre Rola. Quem conhece a obra do Alexandre Rola, o Alexandre Rola trabalha sempre com desperdício de cartazes, com textos que ele recorta e seleciona. Portanto, ele traz muito a palavra, o texto, a poesia, traz muito para as obras dele, das telas que eu conheço. O livro de artista é o único que eu conheço, não perguntei se ele tinha outro, gostei muito. Ele faz uma referência interessante no livro, porque a capa é em cimento e ele quis mesmo cimentar, não sei se poderá dizer assim, as ideias que estão ali incorporadas no livro. Este livro, como curadora, tive algumas dificuldades em expor, porque é pesado, mas eu tenho uma vantagem que ele também me deu o livro em suporte digital e o livro pode ser visto. E, portanto, eu depois vou publicar quando fizer uma aplicação aqui da própria exposição e aí poderemos folhear, entre aspas, o livro do Alexandre, porque de facto é muito difícil vermos página a página. Temos aqui o Jorge Braga, um artista que eu conhecia, eu não sei se é o primeiro livro de artista que ele fez, porque eu apenas conhecia a sua obra na área da escultura. E, portanto, conhecia, e até pensei que ele apresentaria uma escultura, mas apresentou um livro de artista formal, porque há aí livros que são livros escultura, ou livro-objeto, como se chama, e há uns que são mesmo livro. Neste caso é mesmo um livro, eu apenas o dispus assim para as pessoas conseguirem ver, não é? No entanto, alguns desenhos que eu vi da obra dele recente têm muito a ver com esta linguagem que estamos a ver aqui. A representação humana, toda esta animação, estas geometrizações e as emoções. Aliás, ele cria aqui algumas emoções com as suas faces. Eu achei muito interessante e fiquei muito surpresa com este novo projeto dele. Temos aqui o José Silva, que tem aqui uma obra que eu acho muito interessante, aliás, até está ali é para manipular com as mãos, ele pode ser manipulado. Este trabalho chama-se Arquivo, porque isto é uma prateleira que vem de um arquivo, estava num arquivo. Temos aqui a lente que foi adaptada de uma máquina, porque isto tudo são fotografias, e são fotografias muito interessantes, que nós poderemos viajar com elas, são muito conceituais, portanto, permite
uma viagem muito grande para quem está a ver, porque são, de facto, permite muita leitura. Há algumas até, se calhar, há uma reflexão sobre a nossa vida e sobre a vida o que está a acontecer, todos estes constrangimentos, porque tem aqui imagens muito interessantes. Portanto, o suporte eu gostei muito, a área é a fotografia e depois tem aí uns pequenos, também umas palavras que foram carimbadas para dar para complementar a imagem. Conto com a vossa visita a este espaço de exposição e penso que vão ter uma surpresa enorme, que vamos ter aqui umas emoções boas, poder tocar nas obras, dialogar. É importante também dialogar com os artistas, que muitos estarão cá hoje, por exemplo, e estarão aqui, se calhar, de passagem, enquanto esta exposição estará por aqui. E é tão bom também os artistas conviverem e as pessoas, o público, visitar, de facto, os artistas, que é uma altura que os artistas precisam do nosso apoio e as galerias têm aqui um espaço fantástico para os receber. Portanto, venham a Viana, venham à Galeria Noroeste, serão sempre bem recebidos.